Então, turma, na última aula a gente iniciou o nosso despachante, arquivo despachante, adicionando controller, né? A gente até utilizou aqui um controller home, né, para exibir essa mensagem, e o sitemap para exibir outra mensagem chamando outro controller. E hoje a gente vai adicionar um método, ou seja, além de adicionar um controller, a gente vai chamar um método específico dentro desse controller. Então vamos vir aqui no nosso código, nosso arquivo dispatch, e vamos aqui no public private function addMethod. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma função, a gente vai fazer um if aqui, que chama method exists no PHP. A primeira parte desse método exists é o object, né? No caso aqui é o $this obj, né? Esse obj, lembrando que aqui ele já virou objeto, né? Então aqui ele já é um objeto. $this object, vírgula, e o segundo passo é o nome do método. Então qual que vai ser o nome do método? Vai ser $this parse URL, né? E a gente vai colocar aqui entre colchetes 1. Já vou explicar isso aqui. Esse parse URL, lembra que ele é da trait URL parser, que ele transforma a nossa URL, aqui ó, a nossa URL em um array, né? Um array. O array 0, que a gente pegou aqui no getRota, class roots, o array 0 é o nosso controller, que é a primeira barra aqui, né? Essa primeira barra aqui é o controller. Quando a gente adicionar a segunda barra, teste, por exemplo, vai ser o array 1. Então, array 0, array 1, tá? Então, e esse parse URL a gente está conseguindo usar ele aqui direto, porque como a gente estendeu a class roots, e a class roots, por sua vez, ela chamou a trait URL parser, então, por isso que a gente pega esse método aqui, né, por herança. Então, a gente vai pegar, se existir esse objeto, esse método, né, que a gente digitar na URL dentro desse objeto, ele vai dizer, vamos iniciar aqui, vai dar um eco sim. Se não, eco não. Vamos fazer um teste aqui agora. A gente vai pegar aqui o controller sitemap e vamos tirar esse construct dele e vamos criar aqui um public function test método. Vamos dar um eco aqui, esse método realmente existe. Então criamos aqui o método teste método. Aqui, para ele chamar esse add método, aqui no add controller, a gente vai fazer o seguinte, ó, if $this parse URL se, vou colocar aqui, se set, ou seja, se existir esse método URL1, ele vai dar um self, né, na própria classe e vai chamar aqui para a gente o add método. Então o que acontece? O que a gente fez aqui? Então depois que a gente já atribuiu aqui, pegou o namespace e atribuiu ao atributo obj, né, transformou ele num objeto, a gente vai verificar se existir o parse URL posição 1, que nada mais é do que esse, porque esse é o 0, 1, né? Se existir ele vai para o add método. Aí aqui sim ele vai dizer se é sim ou não. Então vamos atualizar aqui, sim, existe. Se a gente der um A, não existe. Então vejam que ele já está descobrindo se o método existe dentro do controller sitemap ou não. Então se existir a contrabarra, então aqui ó, se a gente tirar isso aqui, não dá nada. Se a gente escreve qualquer coisa, ele vai para o add método, que é esse aqui. Então beleza, até aqui tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Aqui, pessoal, vamos pegar esse private método. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um alt insert aqui, getter setter, e vamos fazer isso. Vamos fazer o get setter dele aqui. Por que a gente vai fazer isso? Porque na orientação objeto a gente tem que, sempre que possível, proteger, né, os nossos atributos através de métodos. Os métodos
para encapsular os nossos atributos. Então vamos criar o get método e set método aqui, tá? Aqui o set método a gente pode deixar público, pode ser que a gente precise setar ele em outro local. Já o get método, que é o retorno, a gente vai dar um protected nele, ou seja, só as classes estendidas que vão poder retornar o valor dele. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? $this set método, a gente vai setar esse método, né? E o que a gente vai colocar aqui? $this parse URL na posição 1. Vamos só dar umas chaves aqui para ele ficar dentro do laço. E aqui a gente vai setar o nosso método dessa forma, tá? Aqui não precisa mais desse else, foi só para o teste. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai chamar o add parâmetro. Eu vou explicar mais para frente. E a gente vai usar aqui uma função que chama callUserFuncArray, tá? Essa função de chamar o array. O que a gente vai colocar aqui? O $this objeto, vamos colocar o nosso objeto, vírgula, $this get método, que é o retorno do método que a gente setou aqui, né? Retorno dele, vírgula, $this. Aí aqui também a gente vai fazer a mesma coisa para o parâmetro. Vamos get parâmetro, $this get parâmetro. Então, se tiver o get parâmetro, ele já vai colocar aqui também. Vamos fazer um teste aqui agora então. Teste método. Esse método realmente existe, ou seja, ele já está puxando aqui do controller sitemap. Vamos colocar outro método aqui. Function teste2 echo. Esse é um teste 2. E vou mudar aqui para teste 2. Veja que ele já está entrando no método. Ele está entrando no controller sitemap e no método 2. Tá ok? Então essa parte aqui de método já está funcionando. Na próxima aula a gente vai adicionar o parâmetro, né? Que o parâmetro, caso além da gente precisar acessar um controller, acessar um método, a gente precisar passar algum parâmetro aqui, ó. Então, quando a gente precisar passar um dado aqui, né, nesse método aqui, add parâmetro, também é possível. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua. Um abraço.